Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ricardo Cibanto, estou aqui com o Marcelo Kropf, meu amigo de longa data, colega de psicanálise. Amigo de longa data mesmo. Eu conheci ele na época em que eu ainda dava aula de física e ele de matemática. Antes da gente fazer essa mudança para cá, em momentos distintos da vida também. Eu ainda dou aula de matemática. Você É, esquece disso, mas eu ainda dou aula de matemática. eu esqueço que você ainda dá aula de matemática. Mas, enfim, e a gente, para quem não conhece, a gente organizou uma plataforma chamada Penso Logo Falo, né, que tem essa proposta de divulgar a psicanálise, ajudar tanto os psicanalistas que estão começando, quanto psicanalistas mais experientes, que podem se sentir às vezes mais solitários, nem sentem com quem dividir suas angústias, suas dúvidas. E a gente vem construindo uma plataforma que está sempre em construção, sempre se modificando a partir do que a gente vai entendendo das demandas do nosso público, né? Para construir uma coisa cada vez melhor para vocês. E entre tantas coisas que a gente vem fazendo, a gente achou que era de bom tom esse conjunto de lives, uma live aberta ao público em geral, para quem quiser assistir, e que tem essa pegada de ser mais um bate-papo entre eu e o Marcelo, né? Um bate-papo sobre psicanálise. A gente evita ao máximo usar aqui conceitos técnicos, né? Ao máximo que dá, e trazendo assim assuntos que têm um interesse geral, né? E numa apresentação geral do que se trata essa live, tirando o tema dela, né? Que é: será que ele é narcisista, a perversão da psicanálise? Na verdade, não sei se todos estavam aqui, provavelmente não, na live anterior, que foi há cerca de 15 dias atrás, que era a primeira parte dessa live. Essa aqui hoje a gente vai falar mais sobre a questão da perversão e mais sobre a questão dos relacionamentos ditos com alguém que é narcisista, né? Porque na psicanálise, na minha opinião e do Marcelo pelo menos, esse adjetivo que se usam para algumas relações onde as pessoas são mais egoístas, né? O parceiro ou parceira parece mais egoísta, o mais violento, seja moralmente, seja fisicamente, onde o outro, né? Aquele que está se relacionando com o suposto narcisista, como é chamado no popular, sente assim que está num lugar meio de uso, onde ele não é visto exatamente como uma pessoa, é uma relação que tem suas nuances bem complicadas. E inclusive, né, se der tempo, no finalzinho a gente fala até de alguns sintomas relativamente comuns que aparecem no consultório quando alguém se relaciona tem uma modalidade de relacionamento desse tipo. Lembrando que quando a gente fala de sintomas, essas coisas são muito variadas nas pessoas. A gente vai falar de algumas coisas que eventualmente acontecem e não certeza já tem isso, significa aquilo. Mas mais para o final a gente fala um pouco melhor disso, se der tempo. Quer falar um pouquinho, professor? Vamos lá, vamos desenvolvendo. Fechei até o caderno aqui, porque esse é um tema particularmente que me interessa muito, e a razão disso é que na minha clínica, ao longo desses anos todos, muitos anos, algumas vezes, né, muitas vezes, me deparei com perverso, buscando análise, o que não é muito comum. E também, assim, ao atender pessoas que procuram a análise, e uma das principais queixas é o relacionamento que elas têm, e aí contam características desse relacionamento, né? Então, acho que isso é de extrema relevância, assim, falar sobre o que é a perversão para a psicanálise e mostrar como é que, a partir dessa ideia, a gente pode compreender um tipo menos comum, né, de subjetivação, de forma de lidar com a realidade, que é dentro da perversão. Então, vamos lá? Vamos seguir. Então, eu sou o Marcelo Kropf, eu e o Ricardo, a gente fundou aí o Penso Logo Falo, e essas de 15 em 15 dias, mais ou menos, a gente está pensando nessas lives abertas para divulgar a teoria psicanalítica, para, de uma forma mais leve. A gente não acredita que a psicanálise é esse negócio tão complicado, né? Acho que se você tiver uns conceitos chaves e a partir daí desenvolver, cara, é um terreno, é uma teoria muito legal de se aprender e de lidar. Então, a primeira coisa é assim: o que é o perverso para a psicanálise? Essa palavra, perverso, né, se mistura com perversão, se mistura com perversidade, se mistura com uma série de coisas. Basicamente, assim, e por ser uma síntese não quer dizer que está errado, a gente vai entender, na psicanálise, tem 3 psicodiagnósticos possíveis.
né? Para a psicanálise, os sujeitos, os indivíduos, se dividem em três grandes categorias, que é a neurose, aonde a maioria de nós está inscrito, a psicose e a perversão. Então, são essas três, na verdade, cada uma delas tem suas ramificações, mas as três grandes classificações, né, psicodiagnóstico, vamos chamar assim, na psicanálise que na verdade são formas de subjetivação, quer dizer, o que é isso? É como você lida com a realidade, vamos colocar assim em linhas gerais. É a psicose, que é a recusa à realidade, né? De uma maneira geral, eu chego, o mundo me frustra, aquilo é tão insuportável, nessa recusa eu alucino, e essa alucinação eu estou de alguma maneira fugindo. A neurose, que é essa, né, lidando com as interdições, né? A gente costuma dizer que a economia do desejo no neurótico ela é empobrecida, a gente está de alguma maneira sempre procurando algo que não sabe direito o que é, está sempre nessa negociação intensa entre os seus desejos, entender seus desejos e aceitar que nem tudo pode ser posto em prática, porque existe o outro, existem regras na sociedade, existem limites. Então, o neurótico tem essa coisa, está sempre nessa batalha, nessa negociação, nessa sensação de falta. E aí a gente vai ter o perverso, né, a perversão. Mas em que sentido da perversão? É isso que acho que depois o Ricardo tinha até dito que queria comentar. Né? Mas tem o perverso, que olha, é aquele indivíduo que após ali a travessia da infância, do Édipo, né, de quando é uma criança e vai nessa travessia aí edípica e tal, e chega naquele momento de consolidação, é aquele que sabe, isso é muito interessante, é aquele que sabe que existem limites, que sabem que existem interdições para os seus desejos, né, para as suas vontades, mas ele não aceita que exista isso. Então, enquanto o neurótico está naquela negociação o tempo todo, enxergando o outro, se enxergando, vendo o que é possível, né? O perverso não. O perverso, ele sabe que existe, não é igual ao psicótico que tem uma fuga ali da realidade. Então, o perverso, ele sabe que existe, mas ele se recusa a aceitar. E é desse sujeito que tem essa constituição que a gente vai estar falando hoje. Então, acho que a partir dessa base teórica, né, que é imaginar alguém, olha, tá, ele sabe aqui, não aqui, ele sabe aqui em algum lugar, ele não pode fazer o que bem entende, não pode realizar seus desejos na hora que bem entende, que tem regras, tem o outro ali de alguma maneira, ele não aceita isso. Ele vai se debelar contra isso o tempo todo, ele vai brigar contra isso, ele vai enfrentar, né, de maneira muitas vezes impulsiva, se colocando e colocando o outro em perigo, essas limitações. Sim, o Marcelo falava sobre aqui ele sabe que não, né? Uma coisa interessante de mencionar, o Marcelo está fazendo referência, né, um pouco a questão racional, consciente, uma coisa afetiva que ocorre. E esses afetos, a grande questão dos afetos, né, tentando não ser muito técnico, é que assim, vamos chamar de censura, para não entrar no detalhe do que é recalque, que é mais enrolado, assim como o Marcelo também, um passo atrás para quem é psicanalista e está nos ouvindo, o Marcelo está substituindo não, né, está fazendo aí uma analogia entre o conceito de castração, que realmente é o que define a neurose, a perversão e a psicose, por essa coisa de uma negociação ou não com a realidade, uma negociação, mas não querendo negociar. Com a ideia de limite, né? Sim, colocando a ideia de limite, que é muito razoável em termos gerais, sem o rigor formal. E eu vou fazer a mesma coisa agora com um conceito que eu vou chamar de censura, que ainda que o Freud use, o que a gente deveria usar para mencionar o que eu vou tentar explicar seria recalque. Mas, como aqui a finalidade não é ser o menos técnico possível, quando o Marcelo faz esse apontamento para a cabeça e para o peito, é que os nossos afetos, eles podem se ligar às nossas, vamos chamar assim, ideias conscientes, né? O que a gente pensa conscientemente. Então,
sinto aqui alguma coisa que eu sei que é raiva, que é tristeza, né, que é medo. Mas esses afetos também podem se ligar ao que a gente chama de representações inconscientes, conteúdos inconscientes, vamos chamar assim para ficar mais simples. Então existe um conjunto de conteúdos no inconsciente que também se ligam a esses afetos. Então quando o Marcelo aponta para cá ao invés daqui, o que ele está tentando dizer para a gente? Assim, e Marcelo me diga se eu estou interpretando corretamente também, né? O que ele quis dizer. É que existem, o perverso, ainda que racionalmente saiba que de alguma maneira ele tem que lidar com as regras sociais, existe uma exigência inconsciente que se liga a um afeto, a um conjunto de sensações que impulsiona o sujeito em determinadas direções. Quantos de nós, às vezes, tem certos impulsos que não sabem dizer muito bem de onde é que vem, porque tem a ver com questões inconscientes, certos afetos, certas sensações no corpo, que você fica, o que é isso? Eu não sei direito o que está acontecendo, porque são afetos ligados a representações que você não tem acesso, a conteúdos que você não tem acesso. E são esses conteúdos aos quais o perverso não tem acesso, que, numa certa medida, simplificando muito, causam essa cisão, né, entre o que ele entende que é necessário e o que ele quer fazer, independente do que ele sabe que é limitado. Isso é muito interessante, a forma, isso que o Ricardo está explicando, porque, por exemplo, tem uma grande confusão que é o psicopata, né? Só para ficar claro, psicopatia, sociopatia são termos jurídicos e antes eram da psiquiatria, hoje em dia nem mais, né? Hoje se fala de transtorno de personalidade antissocial, tá? Mas o que a gente entende, né? Que o psicopata se popularizou, aquele cara que vai ser um serial killer, que vai ser, enfim, sociopata, psicopata ou sociopata. Na Europa se usa mais sociopatia, nos Estados Unidos mais psicopatia, mas enfim, né? Esse tipo de organização aí jurídica, vamos colocar assim. Para a gente, qual é o primeiro erro de avaliação que o Ricardo chama atenção, pegando um gancho, é o seguinte: é um erro muito grande falar o psicopata não tem emoções, ou a mesma coisa do perverso. Esse é um erro, é um equívoco gigantesco. Tá? O perverso ele não tem emoções, o serial killer, ninguém tem emoções. Não, isso é um erro absurdo. Mas espera aí, ele vai se organizar emocionalmente com base nisso que o Ricardo falou, da mesma forma que o neurótico? Não. O que acontece com o perverso, e isso a gente vai ver nos relacionamentos, vai ver na clínica, é uma falta de maleabilidade emocional. Explico. Na negociação entre eu e a sociedade, eu e outro, eu deixo de tomar várias atitudes, né? Eu posso estar, por exemplo, sentir um desejo por uma pessoa próxima a mim, eu vou pensar, cara, vou ser inadequado, eu vou, de alguma maneira, caramba, aqui é o melhor momento para uma aproximação, tal. A gente está negociando isso o tempo todo. Nesse processo de negociação, você é necessariamente obrigado a lidar com as suas emoções, porque seus afetos, emoções, enfim, vou botar mais ou menos parecido afeto e emoção. Porque eu não posso descarregar, eu não posso realizar imediatamente. Então, nesse processo de adiar, eu estou negociando o tempo todo. E com isso, eu vou me desenvolvendo habilidades, desenvolvendo emocionalmente formas de lidar com o outro, formas de lidar com a realidade, né, com a sociedade, com o que se impõe e com os meus desejos ali, com os meus impulsos, vamos colocar assim, de alguma maneira. O perverso não, porque como ele não enxerga, não aceita, né, o outro como um limite, a sociedade como um limite, como que existe uma imperatividade nos seus desejos, ele não vai desenvolver isso. Então, por exemplo, é muito comum relato de paciente. Está tudo bem, se relacionando ali com. Eu posso fazer tanto dos dois lados, do cônjuge, do companheiro, cabelo branco ajuda para isso, muitos anos de clínica. E, de repente, assim, ficou com fome, o almoço atrasou, tem uma explosão de raiva e você olha há uma desproporção do que aquela situação pede.
ou cabe ali. Uma vez eu vi, né, relato de uma paciente, tudo que eu vou dizer aqui, ou o paciente já falou, dê exemplos, ou a gente vai estar deturpando para não ter nenhuma questão ética. Isso é um ponto que, para a gente, assim, a gente não vai evitar de dar exemplos, mas com alterações, né, para que a ética seja mantida, mas que o conteúdo, a mensagem seja passado. Então ela falava assim, parece uma criança. Sabe aquela fase que a criança, quando não tem um brinquedo, berra? Eu achei esse exemplo ótimo, Ricardo. Berra, chora. O perverso vai agir, por exemplo, na raiva, mais ou menos assim, porque ele não tem que negociar. Ele estava com fome, não veio na hora, ficou puto, explode. E aí, se for razoavelmente inteligente, ainda vai ter, né? E isso está na base de muitos relacionamentos abusivos, vai ter toda uma construção de narrativa que justifique aquilo. Mas você me deixou com fome, como é que você deixa alguém com fome? Como é que... E se você for ver, for aprofundar um pouquinho mais, né, você vai ver que é uma narrativa muito infantil nesse sentido. Onde, basicamente, o que está em jogo é eu estava com essa necessidade, com esse desejo, e ele não foi prontamente atendido. E daí E aí os exemplos são infinitos. Posso dar mais um de consultório? Por favor. Com alterações? Uhum. Sim. Imagina que no meu consultório tem ali na sala de espera café e balinhas de chocolate, né? E aí eu atendo um paciente perverso que sente que tem um ganho, deixa de comer a sobremesa no restaurante, meu horário é logo depois, porque tem aquela balinha que já faz o papel do chocolate ali, da sobremesa, evitou, por exemplo, o gasto com uma sobremesa. Um belo dia chega e a bala acabou, alguém não repôs, a secretária não repôs e tal. Entra para a sessão enfurecido. E a narrativa é que enorme sacanagem, eu venho contando com isso, e aí você recebe aquela raiva que é assim, de uma desproporção, isso é que é importante, não é falta de emoção, é a desproporção. Tá, beleza, sei com que estou lidando, né? E o manejo vai ser, a gente pode depois falar de manejo clínico disso, mas assim, o mais importante de entender, e aqui a gente quer falar de relacionamentos, é isso. Mesmo com o analista, mesmo sendo um profissional, mesmo tanto, cara, faltou a bala de chocolate. Que absurdo, que é capaz de uma explosão enfurecida até ir para uma agressão física por conta disso. Isso que o Marcelo está falando, interessante esses exemplos, porque assim, aí fazendo um misto entre clínica e relacionamentos na vida em geral, porque eu vou pegar aqui um exemplo como de alguém que se relaciona com um perverso, né? Aí seja o analista, seja alguém que está num relacionamento amoroso, seja um familiar, um amigo. Amoroso né, com perverso é uma coisa complicada. Não, o que a gente chamaria de uma tentativa de um relacionamento amoroso. Melhorou. Porque... Uma das partes talvez esteja no relacionamento amoroso, né? Uma das partes acredita. Esse disclaimer, esse aviso é válido. Letras miúdas. Sim, concordo. Mas uma coisa interessante é que assim, os perversos são muito bons em algumas narrativas, como o Marcelo falou, quando vão enredando ali a pessoa no relacionamento, porque ele tem o momento da conquista, onde ele parece uma pessoa super legal, super, né, em alguns casos, outros até nem tanto, mas vão ali enredando a pessoa. Isso é algo bom de explicar também. Oi? Isso é algo bom de explicar. Sim. Dá pouquinho. Ele vai ali enredando a pessoa, e é uma coisa curiosa que eu resumiria, e óbvio que eu estou empobrecendo muito, mas é uma narrativa que eu escuto muito, é que as pessoas que se relacionam com o perverso muitas vezes lidam com o potencial que aquela pessoa poderia ser. Que ele dá vários sinais de possibilidade do que ele poderia fazer, do que ele poderia oferecer, do que ele poderia trazer de benefício para a vida daquela pessoa, seja afetivamente, financeiramente, enfim. E essa pessoa intelectualmente também. Sim. E essa pessoa às vezes passa anos se relacionando com o potencial que aquela pessoa tem, mas não quem aquela pessoa no dia a dia. Porque começa ali com aquela sedução inicial, vive aquela paixão, e depois, quando a relação vai se deteriorando, é difícil ver, porque eles são hábeis, né, por conta da estruturação deles,
em negociar, porque não é uma negociação, até a palavra errada, mas é em fazer o outro ficar acreditando que tem um potencial a ser realizado ali. Porque você poderia se perguntar, claro, incluindo as questões inconscientes, mas o que leva as pessoas a ficarem tanto tempo em certos tipos de relacionamento? Uma das coisas, não a única, é claro, mas uma coisa que costuma aparecer bastante é isso. Essa habilidade em prometer um potencial de vida que nunca chega próximo de se realizar. Nunca. Então isso é uma coisa que acontece, e aí uma coisa muito ruim quando você pega assim uns perversos que sabem simular bem o comportamento neurótico, e alguns são muito bons nisso, né, Marcelo? O Clube da Luta, lembra? Oi? Lembra do filme Clube da Luta? Que o cara ia em diversos grupos de apoio para aprender a chorar, para aprender a. Caramba, como deveria ser a reação emocional diante de uma situação onde necessita de uma empatia. Era quase um ensaio, né, mecânico ali de um ator, né, pensando assim, cara, como devo reagir emocionalmente? Porque as reações são sempre fora de uma proporção, de um padrão, né? Sim. Não, isso que o Marcelo está falando, já eu e o Marcelo conversando sobre a vida aí, né, em geral, com a psicanálise, as situações onde a pessoa vai para análise, o analista às vezes não percebe que está diante de um perverso e a análise instrumentaliza o perverso justamente nesse repertório neurótico, né? Um dos grandes perigos de você não fazer esse diagnóstico adequado da perversão na clínica, né? Você acabar também, claro, instrumentalizando de alguma forma nesses padrões da neurose, né? Porque tem um relacionamento ali onde você faz às vezes de um superego, muitas vezes, né, sem perceber que quando você descobre que é um perverso, você faz esse papel conscientemente, mas às vezes você é convidado a fazer sem perceber que está fazendo esse papel, né? Que é um perigo danado para quem é psicanalista, fica aí o alerta disso aí. Mas o que eu queria dizer é que esse tipo de perverso, né, tipo entre aspas, quando ele consegue dialogar bem com a neurose, né, fazer uma roupagem de neurose, cara, eles às vezes chegam num sofrimento danado, parecem pais maravilhosos, filhos maravilhosos, preocupados, querem fazer, querem acontecer, usam você porque na verdade estão angustiados, porque alguma coisa não está bem no relacionamento deles. Aí eu já passei por isso que eu estou dizendo, você vai, e eu estou contando de maneira geral, é claro, você acolhe a pessoa como você faria com alguém que está em sofrimento, né, um neurótico em sofrimento, e, cara, ele te usa, e a sensação é muito ruim, porque ele te usa e quando ele tem o que quer, ele não, vai embora, não paga as últimas sessões, não responde nada. É feito de maneira assim que é para te deixar completamente desolado, e a tentativa, né, pelo menos. Na verdade, isso é uma consequência, né? Porque como você não é um outro que tenha desejos, que tenha sofrimento, como você não é enxergado aqui, se você perguntar, vai dizer, ué, mas esqueci, ou vai tratar como nada. A sensação que é muito ruim é tratar como nada. Eu queria recuperar um ponto, Ricardo, que você falou, que é o tema da live, que é a questão do relacionamento. Por que às vezes, eu acho que a gente pode aprofundar mais nisso com a nossa experiência clínica, e, enfim. Por que às vezes é tão difícil, né? Por que há tanta sedução? Você já falou algo que é importantíssimo, né? Que engraçado que na live passagem falou de amor narcísico, né? Mas é isso, você se relaciona com aquilo que você acha que o outro pode ser, e não com o que o outro realmente apresenta, né? Sim. Mas, assim, tem uma coisa. Eu lembro que no início eu comecei falando que o neurótico ele é obrigado a negociar o tempo todo. Então, o neurótico tem um sofrimento ali. Né? Tem uma dificuldade de botar o desejo no mundo, porque esse desejo ele é muito mediado, ele é muito negociado, e com as estruturas que a gente cria, né, no ego, essas estruturas de defesa, isso ainda vai ficando mais, né, a gente vai procurando descargas substituíveis, a gente está o tempo todo ali nessa... perverso não. Então o perverso ele te passa uma sensação de que ele está bem resolvido no desejo dele. O desejo dele se realiza como? Ele fazendo, levando sofrimento ao outro. Então ele bastou levar sofrimento? Não, é uma consequência tão imediata de você não enxergar o outro, não enxergar limite,
que na hora que ele leva sofrimento ao outro, descarregou a raiva, por exemplo, o outro é como se fosse ali uma escarradeira, um pinico, onde ele joga o que ele quer. Então, passa uma imagem de segurança, de confiança, de quem sabe o que quer. Não é à toa, né? A gente vê aí esses líderes de seitas, né? Que pessoas vão até e seguem até ao suicídio, uma coisa. Fala assim, caramba, por quê? Porque aquela pessoa tem uma resposta que é uma resposta que o neurótico está buscando o tempo todo, que é como realizar seus desejos. E o perverso, ele vai. Às vezes a gente convive no trabalho, pessoas com essas caras, você fala assim, caramba, essa pessoa tem um corpo fechado, tem alguma proteção, porque ela faz determinadas coisas e não está nem aí. Né? Chega a dar para alguns um ar de admiração e fala, que coragem, não tem nada de corajoso ali. Tem uma falta de enxergar o outro como inteiro e a sociedade e os limites que são assim, daí falas inapropriadas. Então você vai ver histórias aí já no meio jurídico, né, de pessoas que se envolveram com psicopatas, perderam tudo, endividadas, e o cara também perdeu tudo, a mulher, enfim, porque existe essa sedução dada. Um outro aspecto da sedução que o Ricardo chamou a atenção, e é por isso que, se tiver um pinguinho de desconfiança, aí falando para os colegas analistas, é legal dar bastante entrevista para tirar essa dúvida, porque uma hora ele vai mostrar as garras, ele ou ela, né? Mais ele, que aparece no consultório, mas vai mostrar as garras. Por quê? Como ele não tem que negociar muito com a sociedade, ele consegue ter uma plasticidade com os limites e se transformar no que quiser. Como os desejos dele são muito postos no mundo, ele não passa por aquele problema, ele não tem nenhum pudor, nenhum problema de mudar de opinião, de mudar de um lugar para o outro. Né? E tem uma coisa de transitar entre lugares, grupos, tanto que é muito comum, o perverso, a gente conhece isso no trabalho, que chega, aí seduz todo mundo, parece que é o máximo, daqui a pouco começam as explosões, a irritabilidade por pequenas coisas, né? A perseguição, de repente sente que o outro é uma ameaça, persegue, fica atrás, tenta fazer o mal, e chega uma hora que é tão desgastante, se queima com todo mundo, que é muito comum mudar de estado, começar tudo do zero. Aí vai arrumar outra companheira, tal, e aí começa tudo do zero. Aí tenta fazer uso das relações daquela pessoa, às vezes do dinheiro, e constrói tudo do zero. Até que, de novo, chega uma hora que as garras aparecem, que essa falta de cuidado com o outro aparece, e implode tudo de novo. Então, por isso, é que as relações acabam, às vezes, durando muito. Porque o outro consegue, num primeiro momento, se transformar, né? É quase que um predador, vamos pensar assim, que consegue entender quais são os desejos, o que aquela presa busca, né? E que tem as respostas. É bem resolvido. Não tem essas crises, não tem essas questões. Então, alguns relacionamentos, né? E a gente passa por isso, né? Dos dois lados da clínica. Os dois lados que eu digo atendendo e com pacientes, né? Que se relacionam com pessoas. Claro que a gente não... A partir do relato de uma esposa, a gente não vai dizer, não, seu marido é um perverso. Né? Sem a transferência ali, a gente não tem uma instrumentalização suficiente, mas você ouve as coisas até que finalmente, né, tem algum momento onde uma merda muito grande acontece, de uma falta de limite, de uma coisa nesse sentido. Então são relações, às vezes, muito abusivas, mas extremamente difíceis de você dar um limite ou de interromper. Acho que o Ricardo falou muito bem que é aquilo. Não, mas, poxa, é porque aconteceu tal coisa. Se ele trocar tu tem a chance dele melhorar, aí vai ficar tudo bem. Porque está sempre trocando de trabalho, enfim, está sempre destruindo, em algum momento, né? É um pouco daquela destrutividade infantil. Não amadureceu isso. Então, em algum momento, a raiva sai de uma maneira tão dura que é destruidor, é devastador.
Eu estava com o meu microfone fechado porque ele começou a música lá fora de novo. Tá dando para ouvir? Não. Não, que bom. Não, sim, concordo com o que o Marcelo falou. E assim, é importante, né, para os psicanalistas que estão nos ouvindo, saindo um pouquinho, e bem brevemente, do tema dos relacionamentos, fazer uma distinção para a psicanálise, né? A gente fez uma primeira, né? Que isso que, em geral, a gente escuta as pessoas dizerem assim, meu marido é narcisista, será que ele é narcisista? Fulano é narcisista? Né, como eu disse no início da live, tem a ver com essas pessoas que apresentam bastante egoísmo, uma agressividade muito grande. Você, no relacionamento com ele, não se sente visto, se sente usado em alguns momentos. É claro que isso varia de relação para relação, as coisas não são tão lineares como a gente apresenta aqui, obviamente. Isso é um recorte de possibilidades. Mas na psicanálise, a palavra perversão tem dois grandes significados que são interrelacionáveis, né? Que é essa perversão como uma das formas de subjetivação, como o Marcelo explicou muito bem, e a perversão como um constituinte universal da sexualidade humana. E tem que tomar cuidado com essa palavra em psicanálise, porque a perversão, nesse outro sentido, é quando você faz uso de um objeto que não tem fins sexuais, ou parte de um objeto que não tem fins sexuais, com uma finalidade sexual. Eu não vou entrar no âmbito disso, isso é muito técnico, não interessa para a live aqui. Dar na boca é uma perversão. Tem um vídeo aí no Instagram que explica isso muito bem, né? Eu explico só no Instagram, é verdade, na definição freudiana. Mas entrar nesse mérito não é trivial, exigiria muito mais tempo, mas só para que os psicanalistas que nos ouvem guardem essa distinção importante e que há um interrelacionamento entre a subjetivação perversa e a perversão como um constituinte universal da sexualidade de todas as subjetivações. Não vou explicar isso aqui, é só um disclaimer, digamos assim. Olha, pode dar um exemplo, por exemplo, no fetiche. Eu acho que é um exemplo que dá uma arrumada nisso, né? Por exemplo, o perverso, a perversão dele sexual vai aparecer aí como troca de objeto, então ele pode, por exemplo, se excitar para poder ter relação sexual, não, vamos dizer assim, com o outro como inteiro, mas com uma parte do corpo do outro. E daí que acontecem as coisas mais esquisitas dentro dessa subjetivação perversa, né? Que por exemplo, cabelo ou os pés. Ah, mas todo mundo que tem fetiche em pés é perverso? Não. A via é outra, né? O perverso vai ter uma organização sexual muito peculiar, porque não vê o outro como um todo. Então, o prazer do outro, cara, é o desejo dele que está ali. O outro está ali para servir a forma dele botar o desejo no mundo. Então, isso vai se manifestar no sexo, isso vai se manifestar no tipo de organização da sexualidade, né? Onde o outro está ali para servir. E muitas vezes tem coisas absurdas que é do tipo, cara, o outro não estava disponível para atender quando bateu o desejo, o tesão, às vezes até por questões sérias de saúde, de alguma impossibilidade, vem aquela falta de maleabilidade. Vamos pensar um neurótico. Estou com desejo, quero transar, sei lá, minha companheira. Estou com, né? Mas ela tá passando mal, está sentindo... Você vai ter uma frustração, mas você aprendeu ao longo da vida a lidar com frustrações. E aí vai lá, vai acolher, vai tentar, e aquilo não ganha uma dimensão, né, desorganizada, explosiva. No perverso não. Quero transar, também, toda hora, cheio de merda, não sei o quê. E aí vem aquela explosão onde o outro diz assim, cara, eu não estou te sacaneando, não. Estou passando mal. Eu não tô querendo acabar com a tua vida, achar que você, né? Acho que isso é legal, falar que o perverso tem essa ameaça, né? Eu já falei sem querer, né? Ao negar o sexo, não estou querendo acabar com a sua vida, mas é enlouquecedor. E se a narrativa for forte, se ainda tiver uma construção intelectual do perverso que crie narrativas, são absurdas. Mas lembra que num relacionamento abusivo, a coisa não começa horrorosa no primeiro encontro. Aquilo vai como uma trama
né? Aquelas narrativas vão se construindo, vão se construindo. Claro que são narrativas que por trás está só assim, legitimar o desejo, e que o desejo tem que ser saciado, respondido, sei lá, o mais rápido possível, descarregado, vamos colocar assim, né? Então, vai aparecer na sexualidade, vai aparecer nas relações, e normalmente na sexualidade, quando aparece, é de uma forma muito absurda. Acho que um ponto interessante é que muitas vezes o perverso procura a clínica por questões de impotência. Impotência pode ser eretiva, física ou na vida. Tipo assim, fez tanta merda com todas as relações que aí se viu sozinho. E aí eu vou pagar alguém para me tirar dessa merda. Basicamente é isso. Eu vou pagar alguém e te trata assim, como um fast food, como, né? O analista te trata dessa forma, da mesma forma que ele se relaciona com tudo no mundo, né? Uma relação de uso num nível absurdo. É isso que o Marcelo está falando. Tem uma coisa interessante, pegando um ponto daí para essa falta de maleabilidade, né? Duas coisas que o Marcelo chama a atenção e que são muito importantes nessa tentativa. Porque, veja bem, você, se estivesse se relacionando com alguém que é perverso, né? Ou com alguém que está se relacionando com alguém que você acha que é perverso, seja lá por quê, tem que tomar cuidado, porque isso não é tão trivial assim, porque existem pessoas e relacionamentos muito adoecidos, onde não se trata de se relacionar com um perverso. Vão ter situações que podem ser semelhantes, sintomas, porque é muito comum, quando alguém se relaciona com um perverso, ter alguns conjuntos de sintomas. Para citar um assim bem comum, ainda que não apareça em todo mundo, confusões mentais, aquilo que a pessoa estudava e aprendia com facilidade, agora já não consegue mais. Mas isso não acontece só com quem se relaciona com o perverso. Você pega alguém com histeria aí mais grave, isso aparece também. A Mas apresentação é muito diferente, né? Claro que as interpretações são diferentes. Mas eu digo, a fenomenologia, aquilo que vai aparecer como comportamento para alguém leigo, então isso aqui é porque está se relacionando com o perverso. Então a primeira coisa importante, né, e eu e o Marcelo conversamos muito sobre isso, uma live como essa aberta, onde a gente tenta falar pouca coisa técnica, né, para ser abrangente para Mas a gente não consegue muito. Não, eu sei, mas para que vários públicos possam assistir. Eu já relaxei um pouco. A minha preocupação é justamente passar algumas ideias de generalizações que tem que se tomar muito cuidado, né? Não é porque eu digo assim, nesse exemplo, alguém que se relaciona com um perverso ou perversa pode apresentar um estado de confusão mental onde coisas que eram facilmente aprendidas agora se tornam um desafio, não consegue terminar uma página de livro, mas isso acontece em outras situações também. Mas é um sintoma comum entre vários outros, que eu não quero entrar em sintomas porque isso é complicado demais. Mas tem essa falta de maleabilidade que o Marcelo chama atenção. E tem uma outra coisa que o Marcelo chama atenção logo no início da live, que é essa questão da falta de possibilidade de negociar de fato com a realidade, né? O perverso, na verdade, ele está sempre tentando passar por cima de todo e qualquer limite, de toda e qualquer lei. E aí fica assim, cara, mas como isso é possível? Né? Como é que a pessoa reconhece que tem um problema, que não tem limite, mas passa por cima? Aí existe uma coisa, né, no nosso psiquismo, que é como se a instância egóica ali daquele perverso meio que se dividisse. Uma parte vai lidar com essa realidade e a outra vai arrumar um jeito de negar isso. Mas na prática, isso não é fácil. Isso, quando você é psicanalista e ouve isso teoricamente, não é muito fácil entender como é que isso se dá na prática. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples. Marcelo me ajuda aí com novos exemplos também, se ele lembrar de algum. Por exemplo, a pessoa, o sujeito sabe, o sujeito fantasia, né? Ele acredita piamente que alguém que é heterossexual não consegue ter prazeres homossexuais, né? Alguém que um homem, por exemplo, tem desejos apenas por mulheres, supostamente, esse sujeito jamais conseguiria, numa relação homossexual, extrair algum tipo de prazer. Estou aqui inventando uma fantasia, tá? Não é nenhum caso clínico, não. Então esse sujeito tem essa ideia convicta, alguém que é heterossexual jamais conseguiria extrair prazer numa relação homossexual. E aí esse sujeito passa a procurar homens que ele julga que são heterossexuais, seduz esses homens, transa com eles, e quando esses homens gozam, por exemplo, ele diz, tá aí, tá vendo?
eu consigo transgredir, eu consigo suplantar a lei, eu consigo suplantar os limites, eu consigo fazer um sujeito que jamais teria um orgasmo numa relação homossexual ter um orgasmo sexual, homossexual. Claro que essa é uma situação caricata, eu diria quase, né? Mais para fins didáticos. Tem exemplo de livro, né? Não é tão caricato assim, né? Sim, sim, exemplo de livro. Mas para você entender assim, numa experiência um pouco mais prática, digamos assim, né? Num exemplo ainda que caricato, como é que essas coisas podem acontecer? Elas são mais intrincadas do que nesse exemplo tão simples que eu dei. Não, eu acho que elas são simples de entender, né? Mas elas são bem complexas ao mesmo tempo, porque assim, o exemplo que o Ricardo deu, que a pessoa passa a ter dificuldade de aprender, é porque você convive e é convidado a uma lógica, a uma construção narrativa com a realidade que é totalmente fora da realidade. Né? Que tem como objetivo isso, né? Eu burlo as regras, eu faço o que bem entendo, mas isso vai construindo narrativas nas pequenas coisas, como eu dei exemplo, até porque são bem primitivos, né? Da questão da fome. Quando o perverso está com fome, cara, tem que entender. Se alguém está atrapalhando, é uma raiva absurda. Né? Então, até porque ele precisa comer, porque ele tem ao mesmo tempo muito medo de ser destruído. Ele vai ter um medo também, né? Nem sempre consciente, às vezes sim, quando ele sente que tem um outro que pode destruí-lo. E aí é simples de explicar. Se ele sabe, é como assim, acho que uma explicação até bem poética, mas que é tranquilo. Ele sabe que existem pessoas como ele. Vamos colocar assim, ele sabe que existem pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa com o outro, até porque o outro pouco importa. Então, um dos maiores fantasias e de medo do perverso, estou botando como isso se reedita na vida adulta. Se você for para a gênese disso, a gente tem uma outra constituição ali ligada à castração, ligada a questões edípicas. Mas na reedição na vida adulta, o grande medo é encontrar alguém como ele que possa destruí-lo e que possa fazer com ele o que, de alguma maneira, ele é capaz de fazer com toda e qualquer outra pessoa. Tá? Então, assim, vai ter outro elemento importantíssimo, né? Tem uns medos assim que aparecem de uma forma muito primitivas e que muitas vezes é tudo muito, né? Na intensidade. Então, tem aquela intensidade que também é sedutora, muitas vezes, pela falta de limite, né? Claro que isso vai ter consequências financeiras, essa falta de limite vai ter consequências aí nessa impulsividade, numa série de coisas, mas acaba sendo sedutor, acaba trazendo esse outro lado, esse outro aspecto, né, para os relacionamentos. Sim, é verdade. Você estava falando, cara, me lembrei de um exemplo, mas me fugiu agora de novo. São tantos exemplos de lógica. Eu dei o exemplo da bala no consultório. Não lembrei isso. Tem aquele exemplo da utilização do banheiro do consultório. Sim. Né? Banheiro, mesma coisa. Mas o banheiro estava com defeito. Cara, porra, que merda de consultório, de terapeuta, de análise, de prédio, a coisa vai, escalona, que você... Cara, quebrou. Aí você tenta usar o argumento neurótico, né? Que assim, quebrou, não... Analista não deve fazer isso, deixando claro. Mas se você não é analista, você diz assim, cara, mas eu não sabia, quebrou agora. O paciente anterior usou, quebrou. Ou disparou, descarga, sei lá, qualquer coisa. Né? Por que eu digo que você não deve fazer isso? Porque não tem efeito, basicamente, porque isso não vai aplacar a raiva do outro, não vai aplacar a situação de ameaça. Sim, sim. Lembrando, né, para não esquecer o exemplo, eu não sei para onde que eu vou para não esquecer um dos dois, mas vou primeiro no que o Marcelo estava. Lembrando que você pode ter um paciente, me ocorreu aqui agora, que chega no seu consultório e
né, reclamam de um monte de coisa que talvez não funcionem bem, ou de uma coisa que não funciona bem, e não se tratar de um perverso, uma ficção ali com algumas semelhanças que eu falo com o narcisista, que às vezes também tem exatamente essa apresentação, vem uma explosão de raiva com um detalhe que não vai bem, e não se trata de um perverso, né? É isso que eu estou chamando a atenção, que todos vocês, sejam psicanalistas ou pessoas que acham que estão lidando com alguém que é perverso, não é simples fazer esse diagnóstico, não é só a partir dos sintomas, não é só a partir dos comportamentos, né? Tem que tomar esse cuidado grande. Mas eu lembrei o que eu queria falar do que o Marcelo dizia antes, que é muito comum os relatos gerais de pacientes, e aí os casos que me lembro agora são de mulheres, se relacionando com homens perversos, né, numa relação heterossexual. Cara, de que, isso que o Marcelo falava do medo, às vezes essa parceira faz uma coisa que faz menção à possibilidade de ter algo que vai causar dano ao perverso, cara, e você, a sessão seguinte, a pessoa chega te contando tragédias do relacionamento, que às vezes foi expulso de casa, ou foi ameaçada, que assim para mim não serve, então vai embora, né? Umas coisas horrorosas, assim, tensas, e é isso. E casos, né, que eu já vi, assim, às vezes, coisa da impotência do perverso, ele chegar e começar a dizer, não, mas é porque ela é gorda, mas porque ela fede, mas porque isso, por aquilo, por aquilo. E eventualmente você, um dia, a pessoa vem ao consultório com o marido, né, coisas que acontecem, nossa, essa é a pessoa gorda? Né? E não tem, a descrição é completamente distinta daquilo que foi narrado. Mas são esses lugares. A culpa não é minha, a culpa é sempre do outro. É o outro que não atendeu aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria. Prontamente. Desgastante na relação, né? Não se responsabiliza por absolutamente nada. Por nada. É bem complicado. Tá lembrando aí das histórias, né, professor? Pô, caramba. Caramba. Assim, E porque assim, a gente não vai dizer isso, né? Até porque a gente não pode fazer esse tipo de diagnóstico, como eu falei, o Ricardo está aí chamando a atenção o tempo todo dos cuidados, mas acho que é importante saber que existem pessoas com essa organização no mundo. Sim. Sabe o que está me ocorrendo, que veio quando você estava falando dos exemplos com dinheiro, cara? Daquela coisa que não é assim. A pessoa pode ser desorganizada com dinheiro e ter problemas com dinheiro e gastar mais do que ganha, mas por exemplo, aquele discurso que chega, por exemplo, para a esposa e fala assim, mas você não vai fazer um empréstimo no nome, agora eu tenho uma ideia que eu vou ganhar muito dinheiro. Mas tá vendo como é que você é egoísta? Tá vendo como é que você só pensa em você? Tá vendo que pessoa merda você é? Tá vendo que organização você tem? Tá vendo? Você não acredita, é por isso. Como é que é? Tem mulher âncora e mulher balão, tem mulher que te impulsiona na vida, mulher que te prende. Cara, e isso é capaz de ficar horas pela falta de limite, né? É capaz de ficar horas e horas só despejando essa raiva numa coisa que é uma tortura sem fim, até sentir que realmente feriu o outro. Aí tem a descarga. Pronto. Eu destruí esse outro de alguma forma. Eu desmembrei esse outro. Ele não está mais inteiro. Ele está todo fragmentado, está todo desorganizado entre o que sente e as representações para o que sente. Então, isso na questão, nas relações, quando isso aparece com dinheiro também, essa forma. Olha a diferença, né? Essa narrativa acusatória, isso que o Ricardo falou, que nada é comigo, tudo é o outro, e quando a realidade de alguma forma não me atende, eu vou achar um culpado, eu vou achar alguém, e normalmente é quem está mais próximo, né, para justificar toda a frustração, toda a raiva, para ser o alvo ali de toda uma agressividade muito grande. E o que eu estava me recordando também é que nesse tipo de relação, assim, com esse tipo de subjetivação, é muito difícil uma mudança, mesmo com a análise. O que acontece, acho que vale a pena, né? Não falar da clínica do perverso, mas assim, o que acontece é que aos poucos, a partir do medo de ser destruído, né? Se você trata o perverso na análise como um neurótico, de uma maneira muito rápida, ele se organiza e cria essas narrativas, ele vai embora e vai embora com mais ferramentas. Então não é sobre isso, é sobre, olha, você pode se dar muito mal realmente, é sobre tratar a impulsividade, tratar
que ele tenha mecanismos para adiar, né, essa explosão do próprio desejo. Então, e é curioso que quando se vincula e começa, mesmo que racionalmente, a entender, é como se o analista fosse um superego auxiliar. Ele começa até assim, cara, eu ia fazer tal coisa, mas isso é foda, né? Assim, poxa, eu acho que a filha do meu amigo faz umas coisas assim, acho que tá me dando porra, não sei, acho que talvez, é assim, acho que talvez Possa dar merda. Não, isso quando você tá falando, eu rindo, gente, possa desculpa. ficar chateado. Eu lembrei de coisas absurdas que eu já ouvi de perverso, justamente nesse lugar, sobre a filha do amigo. Cara, é um negócio assim. São histórias descabidas. Poderia ficar aqui horas falando sobre histórias descabidas, É. sobre pensamentos de coisas que. Mas não é razoável isso aqui, aquilo ali. São coisas que você olha e fala, cara, qualquer neurótico básico olharia para aquilo e fala, peraí, cara, isso vai dar uma merda. Que isso, cara? Cadê a consideração? Cadê. Não que, de novo, né, os disclaimers, quando a gente fala, não, que o cara não possa se apaixonar pela filha de um amigo. Mas não é isso, é a forma como a coisa é construída, sabe? Assim, é diferente isso de você agarrar a filha de um amigo à força. Porra. Exato. E É fala, óbvio. qual é o problema? Tá me dando mole? Ela Sim, não. queria, não queria? Aí conta uma história assim, pô, me serviu aquele copo d'água, pô, tava me dando mole pra caralho. Aí depois eu agarro e fica cheio de merda. Então são umas e aí o trabalho do analista é não entrar no processo de confusão, é ter clara essa narrativa, não entrar, não tentar tratar da mesma forma que trata a neurose, né? Até para evitar entrar naquele lugar que muitas vezes o companheiro ou a companheira entra, né? Daquela confusão, daquela quebra, quase uma confusão de línguas. Seria um exagero dizer isso? Não, né? Seria, né? Línguas diferentes daquela do Férez, mas sim, 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 podemos sim. falar de uma confusão de línguas, sim. Acho que sim, acho que sim. Isso tem que pensar. Uma boa sacada. É porque não deixei de ser traumático, inclusive. Não deixei Pois de. é isso. Eu estava pensando no do trauma que isso vai ocorrendo com essa confusão de representações, né? Como que depois, tanto que você quando atende alguém que, principalmente uma mulher, logo depois que saiu de um relacionamento perverso, chega no Destruir, consultório, o destruir. primeiro trabalho é buscar balizadores, referências, porque a coisa está naquela narrativa lá, sentindo falta pra caramba daquela impulsividade, daquele jeito de funcionar, e aí todo aquele processo eu diria que de recuperação de representações, sabe? De voltar a negociar, porque existem aí, acabam existindo, seria muito longo, seria uma live inteira, empréstimos conjugais que acontecem nesse relacionamento para o relacionamento poder se manter, né? Então, dependendo da estrutura e da organização psíquica da companheira, principalmente, é muito complicado quando chega na análise poder enxergar e reorganizar essas representações. Sim. E hoje ele conseguiu falar pra caramba de relacionamento. Você Sim. achou que só ia falar de clínica? Não, acho que ele. Acho que deu. O Acho que 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 você foi. acha? Mas assim, fica aí para quem está nos ouvindo, né? Seja psicanalista ou não seja. Esse lugar, cara, saber que existem pessoas assim. Em psicanálise é óbvio que as estruturações que a psicanálise tenta fazer para compreender as subjetivações humanas, ela não dá conta de tudo, né? Nem numa única pessoa a gente vai dar conta de tudo, mas elas são uma aproximação razoável de alguns cuidados, de algumas operações que a gente pode fazer em favor do outro e se proteger do outro a partir desse repertório teórico que a gente tem. Então fica aí, para quem está se relacionando no mundo com pessoas, que eu acho que todos nós praticamente, fica atento a alguns sinais que a gente falou aqui, né? Se você está vendo que a pessoa é muito egoísta, você tem uma sensação, principalmente se você está numa relação que você sente assim umas coisas estranhas do tipo, nossa, às vezes parece que nada do que eu falo tem valor, parece que eu só sirvo quando eu estou servindo a essa pessoa, por exemplo. Vai se ligando, né?
e vai vendo o que acontece. Não posso garantir nada, se ele aliviando da minha parte dá uma regrinha, a regrinha não existe. Mas, cara, É que o perverso, uma vez perverso, vai levar sofrimento ao outro. vai levar o outro. Mas Essa é a fórmula que a gente diz, né, do perverso, do desejo, da realização. Ele vai levar sofrimento. Ele vai ter gozo, vai ter um sofrimento do outro. vai ter, e seja perverso ou não, mas se relacionar com o potencial do outro é um problema. A gente tem o agora, né? É o que tem. Eu me lembro de uma sábia conselho que uma ex-analista minha, que o Marcelo conhece ela, a Mariana, me deu, que eu me lembro que eu começando a conversar com ela, mas como é que você faz nas suas relações, né? Quando Mariana, acho que eu posso falar isso, né? Nas suas relações, quando você vê umas questões da pessoa, eu só fico puta. E que se dane, o que importa é o que está acontecendo. O passado é com ele que faça análise. E é um excelente conselho, acho que para qualquer relação. Se a coisa não está indo bem, você tem todo o direito de ficar com raiva, se proteger o máximo possível. Independente de ser um perverso ou não, é que a gente quis chamar a atenção que provavelmente, né, assistindo a gente, vai poder identificar que coisas que chamavam, via como narcisista, têm uma organização um pouquinho diferente, né, mais profunda, mais em sinergia com o que a gente chamou aqui sobre o perverso. Ô, Ricardo, eu fico com vontade, a gente já está com 1 hora, você fala muito, de falar também, eu não sei se seria assunto de outra live, falar sobre perversidade. Acho que vale a pena. A gente pode Pode ser a próxima. três. Faz- fazer a distinção e explorar esse tema da perversidade tão importante assim, E bem da pouco. perversidade praticada pelo neurótico, né? Que o neurótico, em algumas situações específicas, também vai ter como parte central da sua organização o sofrimento do outro. E aí a gente pode deixar um prazo para essa próxima live, né? O perverso atua onde o neurótico só fantasia, justamente porque esses núcleos perversos estão em todos nós, né? E é isso. Também. Bom, Vou ficar gente, por aqui. obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pelo tema, pela audiência. Não durmam assustados, apenas entendam, né, que a psicanálise traz um arcabouço aí, uma base teórica muito interessante para entender esse tipo de organização tão peculiar, né? Vamos colocar assim. É isso aí. Então, até a próxima live. Até a próxima. Obrigado.